Oi gente, tudo bem? Me chamo Joquebede, tenho 25 anos, sou manauara e hoje atualmente moro em Dubai. E esse vídeo é para contar para você um pouco da minha história. Antes da gente começar, gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse também e ativasse o sininho para que você pudesse receber os vídeos quando eu postar algo relacionado a Dubai, os passeios, lugares, comidas e etc. Mas especificamente esse vídeo é para contar como eu vim parar aqui. Eu comecei a treinar jiu-jitsu num projeto que tinha na escola, chamado Mais Educação. Esse projeto era para poder a gente ter um ponto em todas as matérias, caso precisasse. Então você tinha que escolher algum esporte da área. E aí tinham esportes coletivos, esportes individuais, de tabuleiro, etc. Eu não me dou muito bem em esporte coletivo. Então eu pensei, vou tentar na capoeira. Fiz capoeira, não gostei, bati a cabeça. Aí eu peguei, iniciei o judô. Não gostava muito porque eu odeio fazer Yukemi, não sei o nome muito bem, Yukemi, eu acho que é Yukemi, que é a batida de lado, a defesa de lado, eu odeio. Isso dói muito meu ombro, enfim. Eu fazia porque tinha que fazer, mas eu não gostava. E aí um amigo meu me desafiou a treinar jiu-jitsu se eu perdesse uma aposta. Perdi a aposta e eu tive que ir lá treinar jiu-jitsu com ele. Chegando lá, foi uma primeira vista e desde então nunca mais parei. No começo, a minha mãe não deixava eu treinar, então eu passei bastante tempo treinando escondido dela. Eu faltava aula para poder treinar jiu-jitsu. Quando ela descobriu, ela ficou com muita raiva de mim, ela brigou comigo, ela queria me impedir de treinar, mas graças a Deus ela não me impediu. Ela dizia que era esporte masculino, que eu ia me machucar. Enfim, a única coisa que ela mentiu era que era um esporte masculino, porque de machucar eu sou cheia de lesão. Tive fratura exposta no dedo, tive lesão no braço, nos dois braços, tenho hérnia de disco, enfim, sou toda quebrada. Já o meu pai deixava eu lutar, porém ele queria que a prioridade fosse sempre nos meus estudos. Porque lembrando, eu vim de família humilde, então o único lema que tinha dentro de casa era: a saída do pobre era o estudo. Então, eu não tinha outra opção além de sempre estudar. Aí aconteceu o quê? Comecei a treinar jiu-jitsu e tudo, me apaixonei, competi e tudo. Na época ali da faixa roxa para faixa marrom, no meio dessa transição, eu estava fazendo faculdade de Direito, com 19 anos eu entrei na faculdade. Fui abrindo mão, de estar competindo, de estar treinando, porque eu tinha que dar prioridade para os estudos, para os estágios. Eu fazia estágio no 15º DIP, cheguei a estagiar também na Secretaria de Saúde. Mas aí o que aconteceu? Cerca de junho ou julho, não lembro exatamente precisamente o dia, mas entre esses 2 meses eu fiz a inscrição para a Palmos Esportes, que é a empresa que eu trabalho hoje. Continuei seguindo minha vida, estudando. Eu morava na comunidade indígena ali no Nova Cidade, próximo à Bola do DB. E naquela parte a rua era de barro, então acabava que não tinha como o ônibus entrar lá, então eu tinha que andar cerca de 15, 20 minutos para poder eu pegar o ônibus e chegar no horário certo da faculdade. Eram cerca de 1h40 até a faculdade. Então acabava que eu tinha que sair de casa muito cedo para poder chegar no horário. Era horrível, porque eu chegava muito antes do horário. Por exemplo, a aula começava 8, mas eu saía de casa 5, então eu chegava com muito sono, aí eu dormia um pouquinho no refeitório até dar o horário de iniciar a aula, E aí quando eu tava ali no meio do 10º período de Direito, fazendo estágio legalzinho, não ganhava bem, porque estágio em Manaus, no Brasil em si, você não recebe muito bem. O dinheiro do estágio dá só para pagar as minhas passagens de ônibus, os livros, pouquíssimas coisas, então realmente era só para ajudar. Fora que tinha muito gasto, com 1h40 de ônibus para ir, 1h40 de ônibus para voltar. Era um trânsito horrível e eu tenho labirintite, então eu sentia muita vontade de vomitar, era bem ruim. Mas, diante de Deus, nunca reclamei, sempre agradeci. Eu sabia que o meu dia ia chegar, eu sabia que Deus estava preparando algo maravilhoso para mim. E aí na madrugada de uma quinta-feira, a Palmos Esporte entra em contato comigo para fazer uma entrevista em inglês. Coisa que eu não tinha me preparado tanto para isso, porque eu só fiz a inscrição e deixei pra lá, porque como é muito difícil a galera do jiu-jitsu de Manaus conseguir viver do esporte, então acabava que, eu achei que realmente eu ia seguir minha carreira ali com direito, ser advogada, e que era a vontade dos meus pais, mas o meu sonho sempre foi poder viver jiu-jitsu e poder fazer o que eu amo todos os dias. Fiz a entrevista online. Aí, a moça que fez a entrevista comigo falou exatamente essa palavra: se eu entrar em contato com você daqui a 2 semanas, você consegue estar aqui no país? Eu, sem nem ter o meu passaporte ainda na mão, disse sim.
E sem nem ter onde cair morta, ainda tem essa. Porque eu não tinha um centavo. Como eu falei, eu vim de família humilde. Jamais meus pais teriam cerca de 3, 4 mil pra me dar assim, ó, pô, vai, compra tua passagem. Não tinha essa possibilidade. Ficou aquilo na minha cabeça de que daqui a 2 semanas eu preciso estar no Emirados Árabes. Peguei e falei pro meu pai, não tinha contado pra minha mãe ainda. Falei pro meu pai que eu estava contratada. Aí que eu menti. Eu falei pro meu pai que eu estava contratada. Foi uma mentira ruim, claro, mas teve que ser necessária naquele momento, porque eu sou filha única mulher do meu pai. Eu sou filha única, ele só tem eu. Imagina se eu falo pro meu pai que eu tô indo arriscar minha vida em outro país, com outro idioma, sem nenhum familiar próximo. Como meu pai iria reagir? Claro que ele não iria deixar. Então aconteceu o quê? Aí até que a minha tia Ava estava em ligação com meu pai. E aí eu fico até emocionada, porque foi muito difícil chegar aqui. E aí ela pegou e falou assim, filha, a única coisa que a gente não parcela é a morte, o resto tudo a gente pode parcelar. E aí eu fiquei tipo sem reação, sem entender o que ela estava falando. E aí ela falou, pode deixar que a tia compre a sua passagem. Aí ela passou a passagem no crédito. 2 semanas eu já estava aqui nos Emirados. Pasmem. Vim com passagem só de vinda. Hoje em dia não pode mais, hoje em dia tem que ter reserva e você tem que ter uma quantidade de dinheiro na conta. Graças a Deus, na época que eu vim não precisava disso, porque eu não tinha nada na conta. Eu vim com passagem só de vinda, eu vim sem dinheiro, absolutamente. 200 reais não é nada, gente, aqui. 200 reais é tipo 100 dirhams, não é nada, absolutamente nada. Aí o que eu fiz? Fiquei de favor na casa de um colega, né? Fiquei na casa dele 2 semanas. E depois das 2 semanas, ele pediu para que eu me retirasse, pois a esposa dele estava com ciúme de mim. Mas nunca dei nenhum tipo de indício nem nada, mas enfim, respeitei. A mesma não me conhecia, então acho que por esse motivo ela pensava isso. Mas aí o que aconteceu? 2 dias antes de eu ter que sair da casa dessa pessoa, eu fui para um treino na arena e acabei conhecendo o Maicon, que foi uma pessoa que... Esse foi o anjo da minha vida. Aí eu conheci ele e aí ele falou que se eu precisasse de alguma coisa, poderia estar em contato com ele e tal. Enfim, peguei o número dele. Quando a pessoa pediu para que eu fosse embora, eu entrei em contato com o Maicon. Eu falei, Maicon, então, lembra que você falou que se eu precisasse de ajuda, eu podia estar em contato com você? Tô precisando. Aí ele falou, então, tem onde você dormir, tem o que comer. Eu falei, é só isso que eu preciso. Fui pra casa do Maicon, nunca me faltou nada. Tudo do bom e do melhor, de comer, onde dormir, tudo ele propôs pra mim. E foi, cara, muito bom. Ele foi um anjo na minha vida. Eu sou muito grata a ele, e pra onde eu vou e pra onde eu for, eu sempre conto pras pessoas o quanto ele me ajudou e o quanto ele ajudou outras pessoas também. Ele é um cara de coração muito, sabe, não sei nem explicar a expansão do coração dele. Ele foi um cara de Deus, assim, na minha vida e na vida das outras pessoas que ele ajudou também, que também estavam na casa. Enfim, foi passou-se 1 mês, se passou-se 2 meses e nada da empresa está em contato. Eu já com medo, porque para os meus pais eu estava em período de treinamento. Eu não falava com meus pais não faziam ideia do que estava acontecendo aqui. Meu pai não sabia que eu estava passando necessidade, meu pai não sabia que eu estava dormindo de favor na casa dos outros, meus pais não sabiam. Para os meus pais, eu estava em período de treinamento para entrar na empresa, mas eu não estava em período de treinamento, eu estava em processo com Deus. Era esse o problema que eu estava. Foi maravilhoso, tudo, porque fez eu chegar onde eu cheguei. Foi realmente muito incrível tudo. Hoje, quando eu olho para trás, eu me sinto muito grata pelo processo que eu passei. Foi muito necessário eu passar o que eu passei, porque Deus, ele sempre coloca a gente em determinadas coisas para poder você ver e tentar perceber tudo, sabe? Então, eu sempre tive muita fé. Desde quando eu vim com muito medo, mas eu vim com muita coragem. O meu coração gritava assim, cara, é a chance da minha vida, eu preciso mudar a vida da minha família. Era tudo ou nada, entendeu? Na verdade era tudo ou tudo, porque eu não tinha nada. Então eu vim do Brasil sem nada, eu vim da comunidade, eu pisava no barro. Então tudo ainda é muito novo pra mim. Eu moro aqui, já vai completar 3 anos. E 2 anos eu tenho de empresa, 2 anos e pouquinho eu tenho de empresa. E acabou que eu até hoje eu ainda choro. Quando eu entro no meu carro eu choro. Quando eu lembro assim de tudo que eu passei, eu ainda choro, porque foi um processo muito difícil. Quem me conhece desde novinha, assim, sempre acompanhou que eu sempre
sempre corri atrás do meu sonho, sempre corri atrás das coisas que eu acredito, e eu sempre tive muita fé em Deus, de que Ele ia mudar a minha vida e mudar a vida da minha família e de toda a minha descendência. E hoje tá aqui pra vocês, contando sobre a minha vida, sobre a minha história, e tá aqui. Pera, eu preciso pegar um lenço. Pronto, voltei. Então, todo o processo até chegar aqui foi bem difícil. Então, esse tempo que eu tava na casa do Michael, eu trabalho, né, com filmagem, as pessoas sabem, eu já trabalhava com isso no Brasil antes. E aí eu ia nos lugares e falava assim, posso gravar você treinando e tal. E aí a pessoa pegava, me pagava, né? E eu cobrava muito baratinho, cerca de 100 dirhams, era só tipo pra manter, pra comprar um absorvente, pra comprar alguma coisa que eu quisesse, um biscoito, algo do tipo, porque o Michael sempre comprava tudo, então acabava que era só um dinheiro ali pra ter como segurança. E aí passou-se cerca de 2 meses, a empresa entrou em contato, né, pra poder a gente comparecer lá no último dia de PD Session, que é um treinamento de 5 dias, né? E aí a gente foi, eu e as outras meninas, chegando lá, estavam tendo vários testes, várias coisas, e toda vez que a gente levantava a mão pra fazer, nunca deixavam a gente fazer. Eu acho que era meio que queriam que fizesse quem não levantava a mão, né? E acabou tendo algumas falhas, aí acabou que a supervisora informou a gente que ia ter um teste de faixa e que todos iam pro teste de faixa e tal. Aí passou mais 2 semanas, quase completando 3 meses já. Veio o teste de faixa. Aí o que aconteceu? Esse dia foi muito bom também. Só glória, graças a Deus. Esse dia a gente falou assim pro Michael, você pode levar a gente lá amanhã? Aí ele falou, eu levo, só que ele esqueceu que ele iria trabalhar de manhã cedo. Aí aconteceu o quê? A gente tinha pouco dinheiro, mas o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente pegou e comprou um frango, comeu o frango de noite. Quando foi no outro dia de manhã, quando a gente foi ver o táxi, tava dando 5 minutos de carro, ou seja, na minha lógica, né, de Manaus, quando é 5 minutos de carro, é o quê? 15, 20 andando, pra gente é de boa pra andar. Só que aqui deu 45 minutos. A gente foi andando até o lugar. A gente chegou toda suada, aqui tava entre verão e frio, ainda tava nessa briga ainda. E aí a gente chegou lá 10 minutinhos antes do horário, tudo direitinho. A gente tava toda suada. Cara, foi um dia muito legal. E esse dia foi o teste de faixa. Você entra numa sala onde tem 5 supervisores, todos os 5 faixa preta. Então não tem como você enganar, não tem como você tentar jogar alguma coisa. Ali o que vai provar é o jiu-jitsu realmente, não é rola, não é luta, não é nada. O que prova ali naquele momento no teste de faixa é realmente se você é a faixa que você diz ser. Então eles pedem várias coisas que mesmo que eu fale aqui, a experiência vai ser diferente para todos, porque são sempre posições diferentes, são sempre coisas diferentes. Às vezes tem pessoas que eles pedem algo e às vezes tem pessoas que eles não pedem. Então é muito relativo. Eu tô contando a minha experiência própria, então única. Então eu não sei como, possa ser que com outros coaches foi de forma diferente, possa ser que com a minha amiga foi de forma diferente, e exatamente foi assim. O meu teste foi de um jeito, a da minha amiga foi completamente diferente. Então não tem um padrão, entendeu? É realmente para testar se você realmente é a faixa que você diz ser quando você chega na empresa. Beleza, fiz. E na mesma hora que eu terminei de fazer, eu e minha parceira que estava fazendo, o supervisor levantou para mim e falou assim: vocês estão aprovadas. Quando ele fala isso, o meu mundo caiu. Eu já vou começar a chorar de novo. Eu sou muito chorona, cara. Eu comecei a chorar, saí gritando no corredor, porque naquele dia Deus mudou a minha vida e de toda a minha família. E foi, cara, aquele dia foi um alívio de que o meu coração sabia aonde ele estava se metendo. O meu coração sabia para onde ele estava indo, entendeu? Eu vim com muito medo, mas eu tinha muita fé. Então,
Uma coisa que eu falo pra vocês é: se você tem medo de ir pra outro país, se você tem medo de ir pra outro estado pra buscar uma vida melhor, cara, confia em Deus, entrega os seus caminhos pra Deus, que Ele sempre vai cuidar de você, Ele sempre vai te dar o chão, Ele sempre vai abrir os seus olhos, Ele sempre vai direcionar você da forma correta. Muito louco, e desde esse dia a minha vida mudou. Então, demorou mais um mês pra poder sair documentação, para poder sair visto e tudo, até chegar os dias de hoje. Porém, eu fui para a parte do norte. Essa parte do norte é cerca de 3 horas de Abu Dhabi, é onde eu morava em Abu Dhabi. Fui para lá, só que aí eu também não tinha dinheiro. Aí eu e minha parceira e mais outras 2 meninas, a gente teve que emprestar dinheiro de uma amiga. E aí com esse dinheiro a gente alugou um carro, a gente pagou um hotel, dividimos o hotel, né? E o resto do dinheiro que sobrou era para gasolina e para alimentação. Chegando lá na escola, era uma escola que não conhecia o jiu-jitsu. Eles não sabiam o que era o jiu-jitsu, então eu tive que vender o jiu-jitsu, eu tive que apresentar o jiu-jitsu. E outra coisa, aqui você não dá aula de jiu-jitsu como você dá no Brasil. Aqui você dá aula de jiu-jitsu recreativo, porque você tem que atrair a criança, tem que ser divertido para ela, entendeu? Aqui fora da escola tem os clubes, que é onde tem os treinos de competição. Mas na escola especificamente, você tem que preparar a criança de forma recreativa. Ela tem que levar o jiu-jitsu como uma atividade importante para a vida dela, didático, entendeu? Então você não pode ser muito rígida, você tem que ter cautela para conversar com as crianças, para entender elas, mas enfim. A minha primeira escola era ciclo 3 e ciclo 2 juntos, que são, exemplo, no Brasil, fundamental e ensino médio. As meninas não conheciam o jiu-jitsu, e fora que tem a própria religião, né, que não tem esse costume de muito contato perto das pessoas. Então acabou que, como eu vou apresentar para elas o jiu-jitsu de alguém sentado em cima de alguém atracado na costa de alguém, se para elas têm uma visão de que isso é pecado. Então você tem que ter muita cautela para apresentar. Eu tive que ter, né, muita cautela para apresentar o jiu-jitsu. Fora que o meu inglês não era muito bom. Então era muito sorriso no rosto para cativar, para ter empatia ali. E elas foram um amor comigo até hoje, 2 anos depois. Elas ainda me mandam mensagem no TikTok, elas me mandam mensagem no Instagram, perguntando se eu lembro delas, falando que estão com saudade de mim. E aí o que aconteceu? 6 meses depois, eu fui transferida para Abu Dhabi, e aí foi onde começou. Eu fui para uma escola que eu tô até hoje. Então, resumindo, larguei a faculdade, larguei o estágio, larguei minha família e vim embora sem dinheiro, com muito medo, com muita fé, e que deu muito certo. A Yasmina me ajudou bastante. Todos os conhecimentos que eu tenho hoje relacionado ao jiu-jitsu infantil, eu adquiri muito com ela. E todos os dias eu aprendo muito com ela, ainda tenho muito a aprender ainda. E é isso. Hoje eu moro em Dubai, trabalho em Abu Dhabi, sou muito grata a Deus, meu coração se enche de alegria todos os dias. Eu ainda olho assim pro céu e fico pensando em tudo. Até hoje ainda tenho muita nostalgia, sabe? Da minha vida, de tudo que eu passei, o quanto tudo foi necessário. Eu fico ainda surpresa com o que Deus vai fazer na minha vida, porque tudo que Ele fez, pra mim, sabe, não batia muito. Uma coisa que batia e que só hoje eu vim entender: o meu pai é chefe de cozinha, especialista em comida do Oriente Médio. Meu pai nunca veio para o Oriente Médio. E eu cresci. Eu tenho foto em cima de camelo, de estátua de camelo. Eu tenho foto brincando com a roupinha muçulmana. Eu novinha, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Mas Deus já tinha dado sinais que só hoje eu vim entender. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que ter paciência e tentar perceber a mão de Deus. A gente tem que ter esse discernimento de perceber o quanto Ele muda a nossa vida e o quanto a presença dEle faz muita diferença. Eu sou cristã e sou uma pessoa totalmente dependente de Jesus. Eu não consigo viver ou fazer nada na minha vida sem que Ele esteja comigo, porque senão eu só faço merda, porque eu sou um ser humano, falho, pecadora, e eu só faço besteira se Ele não estiver perto de mim. Não dei continuidade na faculdade de Direito, eu realmente larguei no 10º período.
E hoje eu faço engenharia de software e processos geracionais para qualificação de faixa preta, que a empresa deu essa opção e eu acabei pegando porque conhecimento nunca é demais. Como eu vim desse caminho de que a saída do pobre é o estudo, por mais que hoje eu tenha uma vida relativamente estável, eu nunca posso me deixar confortável nessa situação. Então eu gosto de sempre de ter ali uma segurança, e eu acho que o estudo é sempre a nossa segurança. E é isso. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui, pelo carinho, pela atenção, pelo seu tempo de assistir esse vídeo tão longo. Então comenta aqui o que você quer ver, os lugares, comidas, e aí eu vou estar compartilhando com vocês. Juro que eu vou estar tentando gravar, porque realmente eu sou muito vergonhosa, eu não tenho esse costume de estar falando com a câmera. Tá sendo muito difícil gravar isso aqui porque eu tenho muita vergonha, mas o mais difícil ainda vai ser, tipo, as pessoas assistirem depois pra mim, porque eu vou ficar com muita vergonha se alguém assistir isso perto de mim. Mas é isso, essa sou eu, um resumo de um pouco da minha vida, né, que eu tentei resumir o máximo pra não ficar muito cansativo, mas tentei ser o mais direta possível. Realmente eu devo ter esquecido alguma coisa, porque eu sou muito esquecida. Mas é isso, um beijo, até a próxima!